Muito bem, podcastador. Tá começando a segunda parte da nossa conversa com o Alexandre e com a Lara. Gostou da parte 1? Rapaz, como não? Como não emocionar com esses testemunhos aqui? Olha que gracinha, gente. Emotivo. Seja bem-vindo à parte 2, meus queridos. Se você assistiu a parte 1, bora dar continuidade. Se você não assistiu, volta no episódio e assiste lá, porque tá imperdível. Precisa assistir a primeira para entender a segunda. Exatamente, porque a gente vai criar uma ordem cronológica aqui até onde encontram as histórias dos convidados. Exato. É o que a gente vai falar hoje. Mas antes de iniciar, a gente veio aqui também agradecer aos nossos parceiros, empresas, parceiros que nos possibilitam estar aqui entregando esse conteúdo de altíssima qualidade para você. E é isso aí, quando pensam em materiais para a construção, você vai na onde? Na Mineira. Nossos podcastadores já sabem que a Mineira está desde o primeiro vídeo aqui com a gente. Desde o primeiro. Então, se você está pensando em reformar, construir, de tudo que a sua obra precisa, é na Mineira Materiais para a Construção, além de um atendimento impecável. É isso aí, não marque bobeira, moçada. Vá para a Mineira. Muito obrigado. Parceria nossa aqui também com a Castros Contabilidade, porque você, empresário, não precisa lidar com a burocracia. Exato. Vamos criar tempo aí para você pensar outras coisas, investimentos e deixar toda essa parte burocrática que é complicada com quem tem. Tem que terceirizar. Tem que terceirizar essa parte. Então deixe com aquela equipe extremamente competente para tomar conta da sua empresa. E também, não só para CNPJ, CPF, para precisar fazer o certificado digital, Castros. com acessibilidade, dentro de sua casa aí você já faz o celularzinho. É só mandar um WhatsApp. Exato. Valeu, Castros. Muito obrigado. Parceria aqui nossa fechada com a Rede Droga Vaz, que inova com a manipulação melhor da região. Exatamente. Além de toda a rede de perfumaria, suplementação, dermocosméticos. Os manipulados extremamente acessíveis. Então é isso aí. Cuide de sua saúde com a Rede Droga Vaz. Muito obrigado, pessoal. Parceria aqui nossa também com a Tchu. Se você está assistindo esse episódio em alta qualidade, é Tchu também. Exatamente. Internet fibra ótica. Com vários planos que atendem aquilo que você precisa. Precisa pagar mais. Então você vai lá, contata eles, fala da sua necessidade, que eles vão ofertar um plano para você com preço extremamente top. E assistência técnica, que eu bato aqui várias vezes, de qualidade também. Os meninos são super prestativos. Você trabalha com home office, não pode trabalhar em reunião, entendeu? Exatamente. Internet fodástica. Muito Valeu, obrigado. Parceria aqui nossa com preço de atacado, Cristo Rei Supermercado. Exatamente, o Cristo Rei. Hoje a gente está conhecendo mais um pouco da história dele aqui e hoje, esse episódio a gente vai falar muito sobre o supermercado, então fica aqui para conhecer. Antes de iniciar, já vamos fazer o nosso jabá. Por que preço? Como lá, meu amigo? Cara, preço e atendimento. Exatamente. Cristo Rei. Então, vai fazer aquelas compras, vai lá no Cristo Rei, porque lá também tem um cartão para te atender, os produtos impecáveis, açougue, tudo de qualidade, tudo novinho, para atender melhor você, cidadão pelo poder. O que você precisa. Valeu. Fechando nós time de parceiro, Gênesis Medicina Avançada. Exatamente, cuidando da sua saúde, não só em Vianópolis, mas como em toda a região da Estrada de Ferro. Exato. É um grupo grande que tem confiança. Então, se você quer cuidar da sua saúde, exames, raio-x, é lá no Grupo Gênesis. É isso aí, olha as redes sociais. Semanalmente eles lançam a agenda de todos os profissionais que estão à disposição. Que são vários. Muito obrigado à equipe do Grupo Gênesis. Valeu. Bora pro vídeo de hoje. Então é isso aí, podcastadores. Voltamos aqui à parte 2. Agora a gente vai cruzar as histórias dos nossos convidados. O episódio 1 rendeu, hein, moçada? Nossa, muita história, muito testemunho top, né, cara? Poucos pode crer. Eu acho que eu me emocionei desse tanto aqui. Eu vi. Mas então a gente volta aqui com a parte 2. Lembrando que pra galera passou uma semana, mas pra gente foi alguns instantes. Uma meia horinha de conversa com Empório Paidim e Balas da Mãezoca. Nossos queridos parceiros aqui. Valeu toda a galera. Muito bem. Onde paramos? Então paramos na hora que a gente ia alinhar a história Verdade, dos dois, né? verdade. Em trancos e barrancos chegamos à união, né? A união, mas como que os dois se conheceram? Como é que foi isso? Bem, eu vou contar rapidinho quando eu cheguei no Brasil, né? Pra dar pra entender. Cheguei dia 7 de janeiro, conheci ela 11 de fevereiro. Então foi mais ou menos um mês. Conheceu ela onde? Indo pra Canção Nova, na caravana. Ah, essa história eu vi.
Esse mês, tipo assim, foi muita tentação, sabe? Tudo tentou tirar desse propósito. Qual Mas que era os- a tentação? Só pra gente fazer uma listinha. Igual eu te falei, né? Você chega de fora e tudo, né? Mesmo Os amigos eram os mesmos, né? A sua E vida tinha parado aqui, acha, né? tipo assim, tá rico, né? Tava pra fora e tal. E até quem você não imagina mandou mensagem e tal. Oi, Só que eu sumido, tinha... né? Só que eu tinha aquele propósito no meu coração já, tipo assim, eu vou achar mulher pra me casar. E fiquei em cima disso, sabe? Até porque, né? Com Aí eu olhava e falava assim... Da época do flogão. Tem que ter. Entregou. Não, mas tem muitos do fogão, hein? Aí eu olhava já e foi bem claro assim, sabe? Eu falava, não, esse aqui não dá pra me casar. Esse aqui não dá pra me casar, sabe? Eu fiquei procurando, mas eu ainda não conhecia nenhum grupo de oração aqui, nem... Sabe? Foi um tempo de deserto também aqui. Mas quando você veio, a sua vida ficou meio que parada em Caraíba ou não? Aí você já vinha pra Vianópolis? Fui em Anápolis. Ah, tá. Em Anápolis eu fui umas 4 vezes. Aí um dia antes de eu conhecer a Lara, eu tava voltando de Anápolis, eu fui lá, e os amigos tinham visto que eu tava no propósito, então, tipo, nenhum amigo queria conversar, nem nada. E eu fui lá, eu voltei meio triste mesmo, assim, sabe? Falei, vai, meu Deus, o senhor falou que ia me dar amigos novos, né, e tudo, e não tá bom não, né? E tô voltando pra Silvânia pela Gameleira, e a hora que eu tava chegando em Silvânia, a esposa do amigo meu me ligou. Falou assim, ó, tem um aniversário aqui em casa hoje. Da pessoa pra te apresentar. A cara da Lara. O aniversário era em Silvânia. Era lá em Anápolis. Ah, em Anápolis. Tipo, eu teria que voltar pra Anápolis, né? Aham. E eu tinha viagem no outro dia, Pra Canção Nova. pra Canção Nova. Com E o ele ficou Ruá, que eu não sabendo conhecia dessa o Ruá viagem pelo ainda Pode direito, Crer. não, né? Tinha ido um Ele sábado. Ah, verdade. É. Ah, tá. E o padre lá de Londres tinha falado pra mim assim, ó, antes de chegar o que Deus tem pra você, vai chegar algo que parece ser bom, mas não é. Não era ela em Anápolis. Não era eu. Aí, essa menina falou assim, não, que tem uma pessoa aqui e tal. Só que aí eu fui ver, né? Tipo assim, essa pessoa Foi cantava, stalkear, né? cantava Na onde? em barzinho Ah, e chegando tudo. na igreja. Aí eu falei assim, Eu tinha voltado, acho que já eu cantou na igreja também, mas... Aí eu falei, não vai dar certo, sabe? Porque eu vou ter que acompanhar, um dia eu vou acabar indo no barzinho e tal. Aí foi uma luta ali em Silvânia, eu lembro certinho, sabe? Lá na entradinha, naquele quebra-molinha que tem. Volta, não volta, tal. Aí eu falei, não, eu vou pra viagem da Canção Nova. E vim, Se eu sabe? tivesse ido pra Anápolis, talvez você não conseguiria. Ah, tá. Aí, se ele fosse pra Anápolis, ele não ia viajar. E não Entendi. conhecia Eu tenho a quase Lara. certeza, porque eu já tava naquele ponto assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tenho mesmo que Será que as ser tão decisões que eu certinho assim, tomei sendo que tá aqui ninguém tá certo? sendo, sabe? Entendi. Não que seja melhor que ninguém, mas tipo assim, eu tava querendo viver os propósitos tudo e provavelmente eu teria voltado, provavelmente eu teria bebido e, sabe, teria voltado aquele mesmo ciclo. Foi uma tentação bem forte. Aí no outro dia, Aí tá. Você sabia da existência dele? Não. Não nem sabia quem considerava. era. eu... Mas... Não. A gente ficou Nessa época sabendo do esses Segue-me, dias. eu acho Vocês que eu... fez junto. Você nem lembrava. Gente, eu era muito novinha também. Tipo assim, eu não sei. 2015, né? É. Aí eu não lembrava, não. A minha E tia, aí? eu tava no Padre Marcos uma semana Ai, tem antes, isso. né? Aí minha tia falou, ó, não, eu vi no Instagram, né, que ia ter a viagem. Aí a gente tinha acabado de sair lá do Padre Marcos, falei, nossa, vou fazer a inscrição. Aí a tia Dirce, a esposa de Dona Zete, falou assim, nossa, tem uma menina lá que eu acho que vai dar certo, a Lara e tal. Olha. É que eles pensaram assim... Todas que eles tentavam arrumar que elas tentavam arrumar pra você não tava bom, porque não era da igreja. Aí elas falaram assim, vamos arrumar uma pessoa da igreja que tá solteira. Aí nessa época elas descobriram que eu tava Mas- solteira. Aí falou assim, então, a Lara. Mas eu Olha. peguei nem, sabe? Deu Falei, boa, assim. deve ser alguma... Não vai ser tão fácil assim, né? Na minha Tipo, ficou na sua cabeça assim. Hã? Ficou na sua cabeça assim. Porque você chegou lá, você já sabia quem eu era. Você stalkeou então? Não, ela não. O Roá sim, né? Tipo, Uau. olhei tudo, mas eu não sabia o nome dela certo, não deu pra ver. Entendi. Mas aí no dia, eu vi ela lá na porta, né?
Aí ele na Imaculada. lembrou que era eu. E você tinha, tipo, algum amigo que tava indo junto com você? Ou era- Ninguém, gente. Aí Ele minha foi sem tia, conhecer essa mesma ninguém. que falou da Lara, ela decidiu ir no último dia. Ela falou, eu vou também. Era sua Mas ela foi pra companhia. rezar. Tipo, ela sentou lá na frente, sabe? Eu vi que ela foi pra interceder mesmo. Entendi. Acho que ela sentiu no coração que ia ser, Que sabe? tinha que ser. E ela, tipo, minha tia tem... Ela não pode ficar viajando muito e tudo, mas ela Problema na aguentou tudo pra... coluna. E no ônibus. E maior. Tipo, um anjinho que foi junto ali. Entramos dentro do ônibus. Não, mas aí antes de entrar no ônibus, é assim. Eu tava de um jeito assim, antes, eu já tinha uma caminhada com Deus, já tava servindo, mas o que foi mais difícil pra mim foi minha área afetiva, que eu era muito carente. E eu precisava curar isso em mim pra poder dar certo. Então, muitas vezes antes deu errado. Por quê? Porque às vezes eu começava a namorar, eu sabia que não era a pessoa que tinha o mesmo propósito que eu. Mas eu não conseguia firmar ali, ter fé em Deus o suficiente para falar assim, não, eu vou continuar acreditando aqui em Deus e falar não para essa pessoa, sabe? Aí acabava que eu pegava e começava a namorar mesmo sabendo que às vezes a pessoa não seguia os mesmos propósitos que eu, não tinha a mesma vida que eu. Aí é onde dava errado. Aí foi assim, até que eu terminei o último namoro. E aí, quando eu terminei, eu fui para Pernambuco. Lá tem uma comunidade católica, a Kairos, do Jorjão. Aí eu fui para lá e tudo. E foi um tempo assim, quando eu terminei a última vez, eu decidi, assim, eu terminei por Deus, por causa de Deus. Eu falei, é o seguinte, eu quero viver isso e essa é a minha vida. Não tem mais outra saída. É isso aqui que eu vou viver e pronto, acabou. E aí, eu fui para Pernambuco, eu voltei de lá muito em paz. Porque até então eu não tinha tido paz, assim, em questão da minha vocação. Porque eu achava assim, eu era uma pessoa no meio do mundo, como tá hoje, que queria viver a castidade, que não bebia, que vivia servindo. A minha vida, a maioria estava sendo para Deus, assim, porque final de semana eu não ia para um lugar que todo mundo ia. Eu ia pregar e não sei aonde. Ou eu ia servir não sei aonde. Então, minha vida era toda isso. E eu falei assim, eu ficava no meio disso tudo, a gente fica se perguntando assim, nesse mundo não tem ninguém que vai querer viver isso. É impossível achar alguém nesse mundo que queira viver tudo isso aqui que eu tô querendo. E aí é onde eu fraquejava, sabe? Assim, a minha fé não era suficiente, parece. E quando eu voltei de Pernambuco, foi um momento de muita resposta de Deus para mim. E eu voltei de lá, assim, muito em paz. Eu falei, Senhor, se a minha vocação for o casamento, bom também, mas para mim tá tudo bem. Se não for. Se não for. E aí, para mim, eu peguei e nessa época, eu tinha pedido muito uma resposta para Deus, né? E aí, o Jorjão pegou e falou assim, olha, tô abrindo a gente acabou de abrir uma casa de missão, não sei aonde lá. Vai para lá, fica 6 meses e tal. E aí, só para você ver como que é a vida missionária e tal. E para mim, eu tinha decidido. Eu falei assim, então tá bom. Em fevereiro. Eu já estava preparando meu pai e minha mãe, que eles estavam assim, em crise. Achando que eu ia ir e não ia voltar mais. E aí eu falei, tá, eu vou pra lá, vou ficar esses 6 meses e tal. E aí, pra mim, tudo bem, se for essa a vida que Deus quer pra mim. E aí eu conheci o Alexandre, né, com essa cabeça. De que, tipo assim, o casamento pra mim, não sei se era. Pra mim, era a vida com Deus. E aí, eu tava muito fechada em questão de relacionamento. Porque eu tinha medo de começar a namorar e aí dar tudo errado de novo, sabe? E eu saí do propósito de Deus. E eu falei assim, então, não vou namorar agora. Foi bem como eu tinha decidido, sabe? Falei assim, não vou namorar, não é agora e tal. E eu vou para a comunidade no meio do ano, vou ficar esses 6 meses lá. Aí foi quando veio a viagem. E o Alexandre estava lá. Eu já sabia, eu tinha uma noção de quem ele era, porque a Ana Cristina, personal, ela um dia ela que tava stalkeando. na academia, ela falou assim, Lara, aquele povo que tá lá no grupo, quem que é aquele homem que tá lá? Aí eu falei assim, uai, não sei.
Nunca vi. Aí a Larissa tinha me falado assim, tinha me passado as pessoas que iam sem conhecer ninguém. E aí tinha umas meninas que eu comecei a conversar com elas, e a gente ficou amiga, e elas já foram mais tranquilas e tudo. E tinha o Alexandre, e ela me falou dele. Aí ela falou assim, não, esse menino não é daqui, mas pra mim ele era, sei lá, de Anápolis. Não tinha vindo de Londres. Ele não é daqui não, tal, mudou pra cá agora. E ele parece ser muito de Deus. Já falou assim. Aí eu falei, sai Tina, dessa a cilada. cupida. É porque parece que a gente não acredita que vai dar certo alguém, sabe? Porque igual lá mesmo, eu tinha ido em retiro e tudo, aí você vai ver, tem namorado, é casado e tal, e tipo assim, não dava certo com ninguém. Eu falei, não vou achar também, e vamos indo, né? Pra mim, Aí a hora que minha tia "E é de falou, eu nem Deus." pus expectativa, sabe? Eu falei, vai ser mais uma que não vai dar certo. Aí Igual eu. eu fui falei, mais pra ir mesmo, pra conhecer, pra ter amigos ali que estavam na igreja e tudo, sabe? Pra conhecer o pessoal do Rual, eu tinha ido um sábado antes, conhecer eles melhor. E a Lara não tava lá, né, o dia que eu fui. Não, eu tava em missão em outro lugar. É. Aí eu lembro que a Ana Cristina pegou nesse dia, abriu o Instagram dele. Ela não tinha ele no Instagram, tipo assim, era privado. Privado. Ela falou, quem que a Larissa sabe que é parente dele aí? Aí tinha a Daiane. Ela, então vamos entrar no Instagram da Daiane. Entrou no Instagram Ela é stalker, velho. da Daiane, pelo Instagram da Daiane. Nós achou ele e ela foi olhando. Ela, ele tá na praia. Lara, ele postou uma foto na praia com um coco e um terço. Quem reza um terço na praia? Quem reza um terço na praia? Eu acho que ele é de Deus, hein? Assim, Coco pra e um mim. terço. Eu lembro da foto, ele tinha postado assim, lá na areia, lá assim, um coco e um terço aqui, ó. Aí ela, um terço na praia? Eu não levava. Aí eu falei, então tá bom. Então tá bom. Aí eu fiquei, guardei essa memória na cabeça. Eu sabia quem ele era, que esse homem de Deus que levou o terço pra praia. e o João do Coco. Aí teve o dia da viagem, ele chegou lá. Aí na hora que ele chegou, eu falei, gatinho, né? Gatinho. Gostei. Só que aí fiquei bem de boa, né? Falei, bom, Na minha. para as outras que quiser, muito bom. Uma pessoa de Uma Deus. galera solteira no ônibus? Não, acho que só tinha a Lara. Não, Não, tinha. 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 Mulher solteira sempre tem Mas na aí ela igreja. já ficou atrás de mim, né? Homem solteiro na igreja que é difícil. já- É difícil, né? De Deus mesmo, é difícil. Aí pegou, e ele já chegou Minha mãe lá. antes, né? A sua mãe. Eu conhecia o Donizete e a Divina, não conhecia a mãe dele. Pra mim era só os dois. Aí eu gosto demais do Donizete, cheguei lá, abracei eles, tudo. Aí a Maria tava lá, e ela é um amor. Aí eu peguei, abracei ela, eu falei, não sabia de você, né, e tal. Aí ela, não, pois é, eu tô morando aí na Caraíba agora, aquele que vai lá é meu filho. Olha. Aí eu, tá, e tal. Aí ela pegou e falou assim, começou a falar dos netos. Não, acho que perguntou do João se o João ia casar. Perguntou do João, o João Marcos já tava noivo. Não, Ele já estava noivo. Ele ficou noivo lá, né? Ele ficou noivo na viagem. Mas ele já namorava um tempo com a Ana Flávia. E aí ela foi e falou pra minha mãe, né, de nossa, neto e tal, que ela já tinha os netinhos do irmão do Alexandre. Aí minha mãe falou assim, nossa, meu sonho ser vó, não sei o quê. Eu falei, mãe, só se for do João Marcos. A Maria falou assim, você não sabe? Desse jeito, pra olha bem mim. no fundo dos seus olhos. Sabe? Pega essa informação. Aí eu falei, não, é só se São José ajudar demais. Ele, e se ele já estiver ajudando? Ela falou, Aí na viagem minha mãe ficou me perguntando, e aquela menina que tava lá na... Você tá brincando? Ficou. mandando mensagem E pra a ele, tia Dirce já perguntando. tava intercedendo lá do lado assim. Não, então... Aí eu sentei na frente dela, né? A Ana Cristina, sabe quando você sente que tem A Ana Cristina tem não alguma dava conversa, paz. alguma coisa? Não, pra mim. ela. Porque aí a Ana Cristina não tava noiva. E não... Enfim, tava noiva e tal. E aí, só que ela foi sem o Aguinaldo. E aí, de amiga minha, assim, que ia sem ser de casal, era ela. Eu falei assim, é o seguinte, você não tem escolha, você vai do meu lado. O Aguinaldo não tem outra desculpa. Eu sou o segundo amor, né? Aí ela falou, tá bom. Aí a gente sentou atrás dele. Eu não vi na hora, porque só tinha o travesseiro.
Na hora que eu sentei lá, a Ana Cristina ficava assim. Ele virava, ela. Vocês vão casar. Não dava paz. Lá na viagem, olha só a capacidade dela. A gente chegava, tinha assim as cadeiras, né? E aí ia todo mundo. É muito grande lá, ia todo mundo mais ou menos para sentar no mesmo lugar. Então ia, colocava as mochilas, a Ana Cristina pegava, via onde ele ia sentar, colocava a Bíblia dela do lado. Todas as pregações a gente tava do lado do outro. Eu falei, mas aí essa ela mulher tá pegava. eu chegava sem saber de nada, sabe? Já tava. Aí ela colocava a Bíblia dela do lado. Chegava um pra sentar. Tem gente. Você tá sentado? Tô sentada aqui. Na hora que eu chegava. Lara! não. Aqui, ó! Aqui. Mas o mais forte foi no dia que teve uma adoração com o Padre Roger, né? Aí ele pegou, entrou com o Santíssimo e tal, e teve um momento de adoração muito forte. Foi tipo umas 3 horas ele ficou lá, sabe? E nesse momento, todo mundo do Roá espalhou um pra cada lugar ali dentro da Canção Nova. E eu tava lá, eu ajoelhei, eu lembro que eu não dava conta de sair do lugar, sabe? Aí teve uma hora que ele falou assim, olha pra pessoa do lado e fala o que eu vou falar. E no que ele falou isso, sabe, eu peguei e olhei pro lado, tinha um caído, eu olhei pro outro também, eu olhei pra trás. E a Lara tava assim, olhando pra mim, sabe? Eu E tinha ele começou a saído falar com ele. coisas de... Tem um negócio de um amigo anjo. Não, mais isso? Tinha um amigo anjo. Aí nisso foi tal, nos dias da viagem, aí eu ainda pedi pra Deus, falei assim, Senhor, então se for da sua vontade, eu vou sair com ele no amigo anjo. Gente. E eu saí, mas aí na hora que eu peguei, eu falei, uma palhaçada mesmo. Falei, Deus, que palhaçada. Só que eu fiquei intercedendo por ele, né? Porque aí, o propósito do amigo anjo é tipo assim, durante toda a viagem, e todas as vezes que você lembrar da pessoa depois da viagem, você vai interceder por ela. Aí, nesse momento lá, eu já falei, tava lá, né? Rezando. Aí ele olhou pra mim, bem na hora que eu tava olhando, eu falei... Aí, tipo, ele falou coisa... Não tinha nem como tipo, disfarçar. pular de casamento mesmo, sabe? Começou a que falar a gente vai de fazer casamento. muitas coisas juntos, vai salvar umas juntos e tal. Eu falei, meu Deus, né? Aí eu ela. vi como uma confirmação de Deus naquela hora bem forte, sabe? Foi um momento muito forte. Aí eu falei, é ela. Aí... O que foi que... Porque a passagem de Tobias tem isso também. Mas teve um momento lá na hora... eu sei que, tipo, aí o Padre Roger falou, né, e esse momento forte e tudo, mas a gente voltou pro hotel como se nada tivesse acontecido, né, e tal. Sério? Ninguém falou nada? Não, eu e ele nada. Aí Mas a a gente Ana conversava, Cristina mas todo acelerava mundo- com o povo na certeza, frente, cara. Todo pegava mundo que todo chegava mundo. perto da gente... Quem ia chegar pra conversar junto com a gente, ela falava, vem cá. Não, E Mas, assim, saía conversando com a pessoa. Teve gente lá do... Como é que chama aquele rapaz lá do Jorjão? Nem conhecia a gente. Aí ele pegou e chegou da comunidade, sabe? Começou a falar de casamento. Sentava e Aí nós começava a sentava em falar. outro lugar, casamento, sabe? Todo mundo chegava e começava a falar de casamento perto da gente. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Todo lugar. Porque é gente de todo lugar, né? Gente de outro estado lá sentava pra conversar assim, na mesma roda. E nesse dia da adoração, tipo, todo mundo foi com a camiseta do Ruá mesmo e tal, né? E não sei por que eu coloquei uma outra assim mais ajeitadinha, sabe? Não sei Aí- porquê, pra ser uma gêmea. Sabe, assim. E ela também pegou e veio toda arrumada, sabe? Olha. E a gente desceu junto pra lá. Também não sei. Só que na hora espalhou, então eu não sabia onde que ela tava, né? E eu olhar e ela tá atrás, sabe? Tipo assim, foi muito forte. Foi tipo uma confirmação mesmo. Mas aí, beleza. Não passou disso na viagem. Não. Só que aí, a gente conversava muito, porque assim, e nada de casal. Aham. A gente conversava muito, assim, das coisas que ele tinha passado, e eu também. E aí deu muito certo, porque de partilhar muito, né, amor? Tinha um certo, assim, querer igual dos meninos, mas tem um cuidado também, né? Não, vamos ver se esse caboclo aqui... E a Bruna chegava, a Bruna do Paulinho falava... Pois é, mas como é que é aí, seu passado? E não sei- Olha. Não, Ela só querendo perguntava. saber mesmo, mas tipo assim, sabe? Depois eu fui vendo, falei assim, já queria ver se realmente, né? Que se ia dar certo. Mas é um cuidado deles, Sim. sabe? Sim. Porque você conhece, né? Tipo assim, quando você consegue Sim. ter esse discernimento. Aí a gente voltou. Mas foi muito lindo, Continuou sabe? A hora que conversando. o mais Vocês forte de voltaram? tudo da viagem... desculpa. Não, pode falar. Foi ter conhecido o Ruá, sabe? A hora que a gente voltou naquele ônibus.
A hora que eu entrei, eu falei, eu tô no céu. Na ida. Porque, tipo, todo mundo que tava no mesmo propósito que eu, sabe? Você encontrou o grupo que você estava procurando, né? Encontrei. O lugar que ele Aí precisava eu falei, pra meu Deus, se eu continuar. tivesse voltado lá pra Nápoles, sabe? E aí, na volta, foi muito forte, sabe? Você chorava, né? Eu chorei a volta toda, assim, a gente ficou umas 5 horas em oração, dentro do ônibus, e todos os servos foram lá e um rezou pelos outros. Todos rezaram por um. E todo mundo, né, rezando pelo outro. E, tipo assim, teve testemunho e tudo, eu falei, meu Deus, sabe? Tipo assim, era isso que Deus tinha colocado no meu coração, que era pra me fazer. E eu falei, cara, eu achei, sabe? Se a Lara não for da vontade de Deus, tipo assim, eu achei onde que é pra mim estar. E aí, na Então- volta, a gente tava sentado onde? Mesmo lugar, todo mundo no mesmo lugar. Eu chamei ela pra sentar lá na frente uma hora, ela não foi. Uai, ô gente, ó, Mas era só pra conversar, que nós tava Uai, conversando. você tá achando que você quer bagunça? ele querendo que eu sentasse com ele Não, do lado na volta, eu tava- dois. Eu tava assim, né, virado, 2 conversando. dias de Eu falei, viagem, senta aqui do sentado lado. Ela não foi. Não, ele queria 2 dias de viagem. Olha Eu só. sentado do lado do homem que eu acabei de... Eu falei, não, pelo amor de ele Deus. Ela era só sua amiga anjo, só isso que ela era. E eu tinha lido o livro de E Tobias. ele já querendo Agora você que eu vê, sento né? lá Ei. 2 dias viajando O Padre lá. Marcos um dia falou, né? Lê o livro de Tobias e tal. E Tobias conheceu Sara, né? E o Arcanjo Rafael intercedendo e tudo. E a hora que eu entrei dentro da caravana, a caravana chama Arcanjo Rafael. A caravana que vocês foram? E é do Hilário, né? E o Hilário também era um intercessor ali junto, que não tem lógica, sabe? A gente pegando um ursinho lá uma hora, e ele pegou e falou assim, vai casar mesmo. Tipo assim, sabe? Ele Olha. Ele falou sem joga querer, verde. né? Ele fala que não tem mais. Mas ele já profetizou que ia dar certo, sabe? Ele falou, vocês vão vir no PHN junto. Ele falou pra mim uma hora. E foi no PHN que eu fiquei noivo com ela. Olha. Então, na mesma caravana dele, né? Gente. Aí, depois que a gente chegou de viagem, aí continuou conversando muito. Porque a gente deu muito certo, assim, de conversar. Pelo Normal. WhatsApp. Pelo WhatsApp. E ele já queria, tipo assim, igual ele... Na volta já queria que eu sentasse do lado dele. Nada. 2 dias de viagem, Nada a gente. ver. Aí, do nada, voltou. Nós dois disfarçando assim, mas já Não, tinha... mas assim, não tem tinha que disfarçar mais. No segundo dia que a Você gente... tava disfarçando sozinha, Alexandre. No segundo dia que voltou, ele queria me levar lá pra Caraíba, pra Fazer o casa que dele. lá, Alexandre? Não, Esquisito. tinha um Não, grupo de vamos. oração lá. Não, Ah. não tinha grupo ainda. O que era? Você queria só conversar lá, pra eu conhecer sua mãe. Quem que conhece a mãe de um amigo? Não, mas a gente tava com um amigo da igreja e tal. Não, mas eu sozinha, gente. E tipo assim, teve essa pregação dela em Silvânia, que eu falei antes, né? E eu fui lá nessa pregação, ela testemunhou e tudo. E a gente foi pra pizzaria depois e ela nem olhou na minha cara. Testemunho, vocês não tinham nada ainda? Não. Não, só conversava. Aí ela testemunhou tudo, sabe? Aí, tipo assim, eu achei muito bonito e tudo. E eu vi minha prima falou assim, pede pra Deus do jeito que você quer alguém, que Deus vai te dar, sabe? E eu vi um dia uma menina pregando e tudo, sabe? Eu pedi pra Deus. Sabe? Eu falei, nossa, assim tava bom, né? Só dar uma melhorada. Ele tava muito... E ele fez bem melhor, né, do que eu imaginava. Aí, ela saiu dessa pregação, ela nem olhou na minha Só cara. dar uma melhoradinha. Não, Muró. Aí, ela saiu de lá, nem olhou na minha cara, né? A gente foi pra pizzaria, ela nem conversou Não. comigo, nem nada, sabe? Eu Não, falei, Eu ué, vou difícil. explicar, é porque já tava todo mundo assim, ai, meio que falando, de casal e tal. E eu falei assim, mano, não é assim as que coisas. saco, né? Eu Deixa falei, não é acontecer. assim. Aí eu Se achei não assim, ela for, tava eu não sei sendo o que de que é boa. de Deus pra mim, se não for, eu não vou ficar com ele. Aí nesse dia eu meio que tipo assim, deu uma cortada. Aí ele achou ruim, porque a gente foi pra Mas você queria o pizzaria. quê? Porque bom não é, né, Lara? Não, gente, a gente foi pra pizzaria, ele achou ruim porque eu não sentei lá do lado dele, sentei com todo mundo, Não, né? nem conversou, nem nada. Ele queria que eu sentasse lá. Aí eu falei assim, eu acho que ela tava sendo boazinha, né? Só pra conversar. Educada, E viu que eu tava, às vezes, querendo alguma coisinha, né? vazou fora. Aí eu fui embora triste, rapaz. E eu também Baquear. fui embora triste aquele dia que eu vi. Foi mesmo? Fui, mas Eu é porque também fui. quando eu fui falar tchau pra ele, ele tchau, tal. E Você entrou dentro do percebeu carro. que eu tava sentindo, Aí eu né? falei, nossa. Acho que Magoei. demais. Aí foi Ai. onde que ela me chamou pra namorar depois. Mentira! Toda vez ele mente isso. Toda vez ele mente essas coisas, velho.
Eu falei pra ele que se ele mentisse aqui, eu ia contar. Alexandre, conta essa história direitinho. Não, o Alexandre não. O Alexandre não. Foi porque aí, depois, no outro dia, ele me mandou uma mensagem perguntando, tipo assim, aconteceu alguma coisa? Porque ele ficou preocupado também com o fato de que ele tinha achado um lugar que tinha dado certo pra ele, que ele precisava estar ali. E aí, de ter acontecido alguma coisa e eu ficar, tipo, de cara virada pra ele no grupo. Eu não ia e tal. mais, né? Aham. Aí... Você ia ser Aí. culpada da conversão É. dele, olha aí. Não, mas não ia, né? Eu também queria. Mas aí ele foi e perguntou. E eu falei assim, não aconteceu nada não. Mas ele tava fazendo o caminho já pra entrar no grupo, pra poder servir. Aí eu falei, não, depois do caminho a gente conversa. Faltava quanto tempo o caminho? Era 4 horas da tarde, né? Isso era de manhã. Ah, Aí tá, ele foi no caminho. Depois a gente saiu lá do caminho. Aí foi lá pra porta do Wesley. pastelaria? Aham. Olha Pra só, comer. rapaz. Mas aí... Só vocês dois? Mas A aí gente foi- dentro do carro eu já falei. Nós fomos lá várias vezes, né? Foi. Já falei. Aí eu já falei assim, não aconteceu nada, tudo. Mas é o seguinte, eu tenho rezado muito pela minha vocação e eu quero viver o que é de Deus pra minha vida. E eu só vou saber o que é de Deus pra minha vida se eu fazer a vontade dele. Tem muito tempo que eu tenho rezado por isso. E era verdade, eu tinha rezado muito por isso um tempo antes. E a resposta de Deus foi que me veio uma palavra e eu li, era o livro de Tobias também, que é a mesma que tinha vindo para ele antes da gente conhecer. Aí eu li e eu fiquei revoltadíssima, porque é uma história linda de amor e tal, e o Tobias acha lá, né? É Rebeca? Sara? Sara. Acha Sara, e aí tal, maravilhoso. Eu li e eu falei assim, que palhaçada com a minha cara, velho. Que dia que isso aqui vai acontecer hoje em dia, Deus? Nunca. Então, tipo assim, capaz que a resposta é que é pra eu ficar beata mesmo. Ir pra Pernambuco. E aí, tipo... Aí Deus ainda falou assim, quando você for namorar de novo, quando você for namorar, você vai rezar 3 meses antes de começar a namorar. Aí eu falei, pra eu ficar beata. Olha só. Quem vai me esperar 3 Quem meses? vai querer rezar 3 meses? Mas Não eu já existe sabia, isso. tipo assim, já é normal, né? Quem, Não, mas eu achei muito. Eu, na quem época, tava no eu falei grupo, igual o 3 grupo que eu meses, participava lá em Deus. Londres, você vai Nossa, cara. namorar, você reza antes pra ver se Deus confirma pra você começar. Mas tipo uma semana, né? Uma Não 3 semana. meses. Mas Deus pediu Só 3 uma novena, meses. né? 3 meses. Eu falei, que é isso? Eu falei, é pra acabar mesmo. Aí, só que aí, quando a gente começou a conversar, muito depois da viagem, Deus ficou me lembrando dos 3 meses. Toda vez que eu conversava com ele, eu ficava os 3 meses. Parece que vinha na minha cabeça. Aí ela falou nesse dia lá no E os Oeste. 3 meses? Aí, desse dia aí, foi o dia que eu falei. Eu falei, e aí eu tenho rezado e tal, e a resposta de Deus é que eu tinha que rezar 3 meses pra ver se é da vontade de Deus ou não da gente namorar e tal. E antes aí- dessa conversa não rolou nenhuma mãozinha? Nada. Mão dada não, né? Nada. Ah, não, acho Não. Que eu ficava bem assim, né? Eu ficava bem... Aí ela pegou e falou assim, a gente vai ter que rezar 3 meses. Eu falei, não, Sara e Tobias rezaram 3 dias e Aí a tal. hora que ele falou isso, você falou... Aí eu "Bingo." falei, a passagem que Deus me deu, Sara e Tobias, né? Olha. Aí Aí eu falei, todo jeito eu vou ficar perto dela, né? Os 3 meses, já tá bom. Ah, Aí foi. Aí a gente rezou esse tempo, aí Deus... Não, as coisas que aconteceram nesses 3 meses foi... Aí Deus foi confirmando tudo, sabe? Eu Aí, no pedi uma final, rosa branca pra quando eu encontrasse minha esposa. Ele faz isso. É, Ele pede pra sinais Santa- pra Deus pra assim, ó. Santa- Eu Santa quero uma rosa Terezinha. branca tipo, Deus pintada seja de bem claro roxo. comigo. É. Bem específico mesmo, pra não rosa ter vermelha, erro. onde que era pra me ficar, se era aqui, se era Anápolis, sabe? Aí eu cheguei, a tia Dirce, a mesma, pegou e me deu um livro e uma rosa vermelha. Eu falei, aqui que é pra me ficar. Aí eu pedi uma rosa branca quando eu encontrasse a minha esposa. Aí eu fui lá no Padre Carlos, junto com ela, né, pra gente confessar Eu falei, não, e tem um padre começar que me esse atende, momento, vamos né? lá e tal. E ele foi. E eu não tinha falado pra ninguém, sabe? Aí o Padre Carlos pegou, contou uma história, ele falou assim, teve uma menina um dia que Deus pediu pra me levar pra ela uma rosa branca.
Aí eu peguei, levei essa rosa branca e tal, falei pra ela cuidar bem, mas se ela não, Deus pediu pra falar pra ela que se ela não cuidasse, a próxima seria vermelha. Tipo assim, ele falou pra mim bem claro isso, sabe? Eu falei, uma rosa branca, se eu não cuidar, a próxima é vermelha, né? Tipo, eu já vi como uma confirmação bem forte ali, sabe? Foi... Aí eu falei, é ela. Mas depois disso teve várias confirmações, né? Muita. Nós Aí ia a gente ficou num retiro do rei Davi, tinha um pregador tipo de fora, né? E ela de um lado, eu do outro, assim. Era um retiro de servos, o cara foi lá, pegou a mão dela, veio e pegou a minha. Tipo, o cara tinha chegado de carro depois que a gente já tava lá, então não conhecia a gente. Pegou as duas, sabe? Segurou a mão assim. Tipo, deixou bem unida mesmo, sabe? Um momento de efusão. Então, tipo, teve várias Que confirmações. isso, cara. E aí, ele, durante a nossa conversa, ele deixou bem claro que ele estava em busca de uma esposa. O seu propósito também era achar uma esposa? Não, o meu propósito primeiro era ser de Deus. Que viver minha vida para Deus e o meu propósito é Deus. Entendi. E aí, o que eu achava, né, até então, acho que por falta de fé mesmo. A gente tem muito pouca fé. Tem mesmo. Eu achava que não vai ter ninguém, né? Quando ele falou isso, quando eu falei pra ele, assim, no dia que eu falei pra ele dos 3 meses, eu esperava que ele ia falar assim, não, 3 meses. 3 meses você tá ficando doida, né? Aí, quando ele falou assim, não, Sara e Tobias rezaram 3 dias depois de casado, então a gente pode rezar 3 meses. Pra mim, isso já foi uma resposta muito grande de Deus. E aí, muitas coisas foram respondendo, sabe, durante esses meses. E aí eu vi que a vocação que Deus tinha pra mim era essa, que Deus tinha preparado tanto eu, com tudo que a gente passou, quanto o Alexandre, pra gente chegar num momento que a gente estivesse junto. Aí eu vi que, e também, muitas coisas a gente vê se a pessoa tem o mesmo propósito que a gente. Porque não era, pra mim, era muito difícil achar alguém, um homem que quisesse viver a castidade antes do casamento. Que vivesse a vida com Deus, assim, do jeito que eu vivia. Que quisesse servir do jeito que eu estava servindo. E aí o Alexandre, tudo isso, quando eu falei, era tudo que ele queria também. Na verdade, tem muita gente. Tipo assim, hoje que a gente tá nesse meio, você vê que tem muito homem que tá procurando casar da maneira correta, muita mulher que tá procurando fazer essa vontade de Deus. Só que Deus prepara a gente antes para depois a gente receber o que Ele tem, né? Então, às vezes fica passando esse momento, esse deserto, esse momento ali de espera para estar te preparando, porque senão às vezes eu começava com ela e a gente não ia conseguir viver da forma certa, não ia conseguir testemunhar, né, que é a vontade de Deus. Então, tipo assim, tem a pessoa para cada um, né? Se Ele colocou no coração que a sua vocação é o matrimônio, tem a pessoa. Mas, tipo, antes Ele vai te preparar, vai preparar outra pessoa, né? Tipo, às vezes eu abro meu coração lá no SEG, em 2015, né? Tipo, a gente tinha se conhecido lá e tal. Talvez. Poderia ter acontecido, né? Mas eu tava totalmente fechado, né? Então, Deus foi... E você vê o cuidado de Deus, tipo assim, ela formou em Goiânia, aí tudo organiza e tal pra ela voltar para o Vianópolis. Eu vou lá para Londres, tipo, poderia ter ficado lá, quase montei negócio de moto, volto para Vianópolis, sabe? E hoje as missões nossas são aqui. Então, tipo, foi um cuidado de Deus muito grande. Eu fui com ela no túmulo do meu avô e a gente tava lá rezando, ela olhou para trás e falou, nossa, esse aqui é o do meu avô. Tipo, tá um de frente pro outro, sabe? Do seu Antônio e o do meu avô. Então, tipo todos assim... Os dois tiveram uma força muito grande, assim. Foram homens muito corretos, né? E de Deus, assim. Tanto seu Joaquim da Perpétua quanto meu avô Antônio. Eles foram muito de Deus. Todas as histórias que a gente vê deles são de pessoas que viveram o que Deus pedia, sabe? Então, é muito assim, aí os dois muito juntos lá, né? E tudo isso foi colocando no coração, falando, não, é ela, sabe? Fica tranquilo. Tem uns momentos muito difíceis que a gente passou durante o namoro, noivado principalmente. Noivado No dia que a gente ficou noivo mesmo, parecia que... Eu falei, não vamos casar, não. Tipo, chegou na Canção Nova, sabe? Tudo fazia pra gente brigar. Sério? E a gente nunca tinha brigado, tá, então? Não. E... Na Canção Nova. No dia que a gente noivou. Aí, tipo, ia subir lá, o sol tava quente, aí a Lara não queria ir, e eu queria ir na Eu pregação, tava com brigava por anemia, causa não de coisa sabia. boba, mas... E eu não tava aguentando fazer nada. Falei, não vou casar com ela, não, lá brigando desse jeito. Aí acabou que um dia a gente foi lá pra frente Nossa Senhora, aí a gente rezou e, tipo, veio a paz, sabe?
Mas aí a gente compreendeu, a gente tem que rezar todo dia, porque senão não vai chegar o dia do casamento. Aí a gente fortaleceu mais ainda na oração, sabe? E no casamento também tem que ser assim, né? Todo dia. Quanto tempo do encontro no ônibus até o sim do altar? 1 ano. 1 ano certinho, exato. Exatamente. Foi no dia de Nossa Senhora No de mesmo Lourdes. lugar que a gente conheceu e viu a primeira vez, que foi na Igreja Imaculada, né? Mesmo lugar, mesmo dia, né? A gente casou no mesmo Dia dia. de Nossa Senhora de Lourdes. Oi. Dia 11 de fevereiro. Olha. E aí o pedido foi no Dentro- retiro Canção também. na hora Dentro de do novo. ônibus. Indo pro PHN. Tipo, Gente, veio no meu coração. Carro hoje, né? Só pra gente saber. Mas, Gente. tipo, veio muito forte no meu coração. Ó, você tem que ir no PHN em julho, né? Que o Hilário tinha falado. E eu tinha que pedir pra ela dentro do ônibus. Eu É porque a falei, caravana, e a caravana vai de ônibus. Todo E a mundo. caravana, assim, teve muito, né? Foi onde que eu conheci e tudo. Aham. A Canção Nova, Aparecida do Norte, sabe? Teve uma hora Aparecida, assim, que eu tava rezando, pedindo pra Nossa Senhora. E ela pegou e parou bem na minha frente. Né? Falou, Então, vamos. Não, e aí, gente, foi muito engraçado, porque dentro do ônibus, eu sou aquela que começou uma viagem aqui, 2 dias dentro do ônibus, eu vou dormir os 2 dias. Ah, excelente. Acabei de entrar, já tô com o meu travesseiro aqui, entendeu? O Alexandre não queria me deixar dormir. Não, vamos rezar e tal. Eu falei, eu já rezei um terço. é porque o Hilário falou assim, espera sair de Goiânia, né? Dar uma negócio. Ele tava você tudo pega esquematizado, né? Pra Aí pedir. ele E a Lara querendo dormir. E ele querendo rezar terço atrás de terço. Eu falei, eu vou rezar um terço e vou dormir. Grilada já. Eu falei, deixa eu dormir, mano. Não, nessa hora já começou as batalhas. Aí, nossa. Aí eu entendi que ele não queria que eu dormisse, né? Pra Porque poder pedir. poder pedir, mas não. Tinha que ser lá, não sei porquê, né? Mas. E aí, como é que Mas foi? deu tudo certo. Aí ela não dormiu, não. Não. Ó, você acordou. Lara, acorda. Vamos lá. Não tinha nem jeito, ele não deixava não. É, Aí acabava o terço, ele puxava o outro. E aí, beleza, casamos. Cara, como chegamos no Cristo Rei? Muita oração também. foi. Tipo, desde quando eu vim, eu buscava a esposa, mas eu tinha que ter uma providência pra minha família também, né? Sim. E desde lá eu já comprava vaca e tudo, mas só que as vacas começou a baixar demais o preço, não, sabe, me dava uma tristeza, moço, chegava lá e tipo, barato demais, não tinha nem como vender, na verdade. E missão todo dia, sabe, a gente ia numa missão, a Lara chamada para pregar, eu ia para interceder e tal. Eu não parei lá em casa, sabe, durante um ano. Parou. Mas não tinha uma coisa certa para me fazer. Eu tentava achar e tudo e nada encaixava, sabe? Eu falei, meu Deus, eu preciso de ter, né, um dinheiro para poder seguir minha família. Igual eu mexo com peixe também, mas os peixes estavam só gastando ração. Eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí um dia meu pai foi no supermercado lá na Caraíba. Eles tinham tomado uma, né? E chegou lá e falou assim, o cara quer vender o supermercado lá. O mercado de Caraíba? Da Caraíba. É. Só que o cara não queria. Só que eles pegou e foi lá, sabe? Chegou tipo assim, compra lá, né? Uhum. Aí eu fui lá pra conversar com o dono de lá, né? E cheguei lá, a gente não falou de nada do mercado e começou a falar de Deus, sabe? Ele testemunhando e tal. Aí eu cheguei lá e falei, Lara, fica rezando, né? Que eu vou conversar com ele, se der certo de comprar. Ela chegou e falou assim, amor, e o que deu? Gente, não, eu vou falar. Ele virava pra mim e falava assim, hoje eu tô indo lá no cara conversar e tal, fica rezando aí. Gente, 3 horas de prazo, cadê o Alexandre? Ficava 3, A tarde 4 inteira. horas lá conversando com o homem. Eu falava, ai, mas que tanto de oração. E aí, eu falava, e aí, o que deu? Eu tô aqui ainda conversando com ele. A gente não Nem, falou nada nem do chegamos a falar do mercado ainda. Não. Aí, tipo, foi Era de todo- segunda foi até sexta, sabe? Uma semana desse jeito, todo dia ele falava, reza aí que eu tô indo lá. Amanhã eu volto, nós fala do mercado. E tal. Aí, só que aí, por último, tipo, eu não vou abrir porque é a vida dele e tudo. Mas por último, ele nem quis vender mais, sabe? Ele falou um preço bem alto e tal, porque ele não queria vender mais, porque ele entendeu a importância que Deus tinha colocado ele ali. Você foi lá pra querer comprar, mas o seu testemunho fez ele não querer vender. Não querer vender. E trazer a família dele de volta pra ali e Olha tudo. E, só, cara. tipo assim, eu vi também que não era lá, que era pra mim, que era pra ele, sabe? E falei pra ele, eu falei, não, esse aqui é seu, tipo assim, Deus preparou pra você. Mas aí você falou, porra, Deus, e agora? Falei assim,
embora e vamos ver o que Deus quer. Mas só que esse desejo de abrir um supermercado ficou no meu coração. Um que tinha lá antes de mim. Lá pra lá, atrás, né? voltou. Lá atrás. Voltou. Aí eu falei assim, e agora, né? Onde que eu vou abrir? O que eu faço e tal? Porque aquele que estava à venda, tipo, antes, né, também, só que não estava na hora, né? Então, já tinha esse desejo, Deus já tinha colocado, mas era na hora dele, não é na minha, né? Aí eu vim, comecei a olhar ponto e tudo, sabe? E não achava, não confirmava. Eu falei, eu preciso da confirmação de Deus, porque senão eu não vou. Aí um dia eu fui no Santíssimo, ajoelhei e falei, meu Deus, eu preciso agora, porque senão, sabe o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu vou casar, faltava pouco tempo pro casamento, era dezembro. E a gente sem saber, né? Eu falei, Deus, me leva onde que é pra ser, né? Tá no coração que eu passei no mercado, vamos. Aí eu peguei e saí de lá e vim, tipo, indo pra casa da Lara, sabe? E o pai dela tava na porta do mercado hoje. E eu peguei, olhei o pai dela, olhei a plaquinha de alugue-se. Mas tipo, era eu vou uma buscar ela plaquinha assim, pequena, gente. mas eu E vou o buscar trem ela é todo dia. Eu grande, falei, né? E que E era seu uma pai tava plaquinha fazendo lá, assim, será? no cantinho. tava conversando lá com o Curu e, sabe? Tipo, foi pra chamar minha atenção pro lugar, porque eu passava lá todo dia e não tinha visto a placa. Também. Aí eu peguei o telefone, liguei, né, pro Marcos, e ele foi lá. Aí ele falou aluguel, né, e tudo. Eu falei, não, eu preciso de confirmação, né. Voltei na igreja. No que eu voltei na igreja, coloquei a mão no Santíssimo, olhei pra Bíblia, Salmo 22, aberto. É o mesmo salmo que tem na lápide do meu avô. Aí eu vi como confirmação, sabe? Porque desde quando eu voltei, o grupo de oração que iniciou lá na Caraíba, que a gente começou e tudo tem confirmado do meu avô, sabe? Tanto de gente que chega pra falar, testemunhar da vida dele pra mim. Aí eu falei, é um cuidado de Deus e tá confirmado. Aí eu peguei e voltei lá. Eu tinha R$8.000 na conta. Tipo, tinha as vacas pra vender, não tinha como vender, né? O preço lá embaixo? E tinha R$8.000 na conta, mas eu falei, é da vontade de Deus. Eu falei, Marcos, tá alugado. Aí foi onde que vem a providência de Deus, sabe? Foi organizando tudo. Tipo, eu nem sei falar assim, o que De onde aconteceu veio- pra chegar aqui, De sabe? onde veio o dinheiro? a gente Porque não esses sabe. 8 mil aí, pra você abrir um mercado, vamos conversar aqui. E tipo, a maioria das vacas, tipo, hoje que eu tô vendendo, sabe? Nem tinha vendido. Então, tipo, foi cuidar de Deus. Eu dispus de muita coisa minha, tipo, a caminhonete e tudo, eu vendi, sabe? Peguei um pouco no banco, mas foi pouco, tipo, em vista do que é o mercado hoje. Mas Deus foi cuidando, assim, de cada parte, sabe? É aquele negócio, você dá o passo que Deus dá o chão. Foi bem claro, sabe? E a partir do momento que eu entrei pra dentro, falei assim, tá alugado. Foi fazendo assim, e é muito gasto, hoje é muito caro, né? Tudo que você vai fazer. Você vai fazer uma parte elétrica, uma instalação de câmera, tipo, tudo é caro. E Deus foi cuidando, assim, que eu não sei explicar, de verdade, sabe? De onde veio o dinheiro, a gente... É Deus. E ele tipo assim, me deu uma treinada antes na festa da Caraíba, né? Que a festa não ia ter. E faltava 15 dias, minha mãe me ligou e falou assim, meu filho, eu vou sempre fazer a festa aqui, não deixava não ter, não. Aí falou do vô. A responsabilidade tocou num ponto fraco. Aí eu falei, será que é de Deus e tudo? Falei pra Lara, E eu vai empinei casando, a você vai fazer carroça. festa Caraíba? Porque nós Não é estávamos possível um trem noivos, desse. faltava pouco tempo pra casar. E aí, tipo, a gente não tinha resolvido nada de casamento, de nada. Eu falei, Aí Deus ele, tá cuidando. você festeiro na Caraíba. Aí ela brigou comigo, sabe? Nós lá Aí na eu chácara da falei, eu acho FM, que você delira. num retiro, aí ela brigou comigo, eu tava com a cabeça baixada, eu falei, amor, minha mãe ela não fala as coisas assim à toa. Vamos pedir pra Deus confirmar, né? Se é da vontade dele. A hora que eu levantei a cabeça, o Padre Sérgio. Se não pegar lá na Caraíba, lá não vai ter festa. E aí? Aí ela olhou e falou, não vai ter jeito. Aí eu falei, tá bom, né? Mas Aí foi lá- muito de Deus também. Tipo assim, Lá. foi uma benção, sabe? Tudo que aconteceu, as pessoas que trabalharam. Foi Todo mundo de sentiu Deus. muito forte a presença de Deus em tudo. E deu muito certo. Tipo, deu mais de 100 mil de lucro lá, sabe? Em 15 dias nós organizamos e fizemos só um final de semana e deu um lucro bom. Pra fazer o negócio de catequese e tudo. Tinha 15 dias também, só. Só faltava 15 dias. Pra doação, pra tudo. Aí, com 15 dias, Então, não tipo, tinha não nada. importa se tem casamento, o que tem, sabe? Se é da vontade de Deus, você tem que fazer, você tem que ir e falar, ele vai me capacitar. Eu nunca fui festeiro, Deus vai capacitar, né? E isso me deu força pro supermercado. Que muita gente fala, mas você já mexeu com o mercado antes? O que você já fez? Eu falei, não, é o Fiz Espírito a Santo. festa da Caraíba. É Deus que tá me Festeiro, né? Deus tá me capacitando, sabe?
A gente erra, vai errar, vai continuar errando um pouco, vai, mas cada dia eu peço para Deus, Deus me ajuda, né? A buscar o céu aqui dentro, né? Através de tudo. E ele tem esse cuidado, sabe? E A quando providência você de Deus pensa em em- abrir o Cristo Rei, qual que era o objetivo em relação à população? Oferecer o que para a população de Vianópolis? Sempre veio muito forte no meu coração em relação a preço e atendimento, bom atendimento. Não falando de ninguém Não, sim, sim. que se não é, mas tipo assim, o meu irmão tem mercado em Anápolis, né? Então eu olhava em relação a preço e tudo e via que poderia melhorar, sabe? Ele mesmo passou aqui um dia e falou assim, nossa, dá para trabalhar mesmo com o frete para cá é bem alto, dá para trabalhar com a margem mais baixa, dá para mudar isso e tudo. E, tipo assim, eu já abri com esse sentimento, sabe? E Deus cuidou. Hoje eu compro junto com eles lá e tudo, e a gente busca ter esse preço melhor, trabalhar com a margem mais tranquila, né? Que dá para manter, porque os gastos é muito grande muito do supermercado. Então, muita gente, às vezes, vê num atacado de tanto e no supermercado vende e fala assim, nossa, mas tá roubando. Mas não é muito custo, né? Com funcionário, com energia, com tudo. Mas dá para ter um preço melhor, né? E a nossa missão é servir a Deus. É servir e Ele colocou a gente lá. Então, algum propósito tem, sabe? E eu já tô vendo, assim, às vezes, melhorando em outros lugares também e tudo. Eu acho que isso é bom pra população, né? Sim. E para quem está acompanhando a gente aqui, vocês realmente não abrem aos domingos? Não. Aí que tá. A Por que, gente que o ia Cristo abrir. Rei não abre aos domingos? A gente ia abrir. E abrir. Até quando eu abri uma caixinha de perguntas, uma moça perguntou, né? Mas você é cristão e vai abrir os domingos? E o meu eu, né, naquele momento ali, falou assim, não, mas é para servir as famílias e tal, né? Eu vou abrir. Só que ele ficou muito incomodado. Eu com fiquei isso, muito porque incomodado. todo dia ele falava. Não, mas a gente vai abrir os domingos porque a gente tá servindo também e tal, Tava não sei. justificando, E né? ficou Tentando com isso, justificar todo uma coisa dia que eu ele sabia falava. que não era certo, sabe? Tipo, se é uma necessidade igual o leite, né? Tudo bem. É um peça que paga no domingo ali que a pessoa faz o dinheiro. E tudo bem também para quem quer. O supermercado, eu não tô aqui para julgar ninguém. Mas aí, eu sempre peço para Deus. Confirma se é para abrir ou não e tudo, né? Aí antes de abrir, eu tava indo pro supermercado todo dia, rezava o rosário lá, às 5 da manhã. E tô lá rezando, aí o padre pegou, no Instituto Hesed, pegou e falou assim, cada dia era um mandamento, e tava no dia do mandamento de guardar os domingos. Eu falei, já vai vir pra cima de E mim. foi ele que fez E o tem um grupo medo, da né? Quaresma, Tipo assim- né? Sei que tinha feito lá o grupo da Quaresma, então, tipo assim, ele que tava ali falando, Tinha 150 né, e pessoas tal. de Vianópolis ali no mesmo grupo, rezando junto, sabe? É. Aí, tipo, fica um medo por causa do investimento, por causa do que você gastou e tudo. Fala assim, ó, tem que girar o domingo também e tal, né? O pessoal vinha e falava, ó, se não abrir o domingo não dá certo não e tal. Os cursos que eu porque- fiz. Todo mundo fala. Todo Aí, mundo falava. esse padre pegou e falou assim, tinha um casal que tinha um supermercado em São Paulo. O No padre falou Rosário. nisso? O padre No falou, Rosário no da meio do Madrugada, Rosário. de 5 da manhã, que é lá em Pernambuco, pra lá, né? Que eles gravam ao vivo. Onde que a gente foi? Em Fortaleza. Não, é Fortaleza. Aí ele pegou e falou assim, e a gente tinha ido lá no nosso casamento, uns dias antes, né? Lá no Instituto Hesed. Então, tipo, tem muita relação a minha conversão com o Instituto Hesed. Frei Gils, Padre Marcos. Aí ele falou assim, ó, o casal tinha um supermercado em São Paulo, eles estavam prestes a se separar, muita briga e tudo, e eles foram num retiro e se converteram. A partir do momento que eles se converteram, eles entenderam a importância dos domingos, de guardar os domingos para o Senhor. Eles pararam de abrir o supermercado aos domingos. Muitos funcionários deles entenderam também e começaram a ir no domingo à igreja e se converteram também. E outra, Deus honrou eles de segunda a sábado. Então, se você tem alguma coisa que te impede de parar de trabalhar aos domingos, confie em Deus que Ele vai te honrar de segunda a sábado. Desse jeito, tem lá E as gravado. 150 pessoas que rezando junto. Mas eu não pensei em ninguém na hora que Tava tava lá no grupo, também. nem lembrei de grupo. Deus falou bem claro comigo, sabe? Foi um tapa mesmo assim, falou assim, ó, tá vendo? Confia, né? Você quer que seu casamento dê certo, você quer que sua família dê certo, você acredita na minha providência? Fecha. Né? E naquele dia eu já liguei pra lá e falei, não vou abrir. Aí eu lembrei do grupo, eu falei, nossa, agora você imagina se eu abro? Né? Tipo, falando pro pessoal e confessar, pro pessoal rezar e tudo isso. Mas você fala e vai abrir, o padre E fala todo mundo lá vendo, né?
juntou tudo, sabe? Já cercou eu mesmo pra não ter pra onde correr. Mas tá sendo uma benção. A partir do momento que eu falei assim, não, vamos abrir, deu uma paz no coração muito grande. Ficou mais fácil pra arrumar colaboradores, porque, tipo, né, ninguém tem vontade, Diretão, né? Às né? vezes é necessidade. E fica bem mais tranquilo, sabe? Pra organizar e tudo. E, tipo assim, a Lara serve como ministra, eu também. Então, é da vontade de Deus mesmo, né? Questão de colaborador ainda falta no mercado ou não? Vocês estão tranquilos em relação a isso? Mas no momento agora tá tranquilo. Mas, tipo assim, foi um entre e sai e tudo, sabe? Não é porque as pessoas eram ruins, mas, tipo assim, não era da vontade de Deus estar ali. Às vezes até foi naquele momento que ficou, né? Mas depois... Igual teve um a gente rapaz reza que... tudo. E o que é da vontade de Deus, a gente faz. E a gente eu reza coloco os os nomes na colaboradores presença também. de Deus, peço pra ele mostrar, né? E Deus mostra bem claro, né? E o nome? Uai, o nome foi por causa de um filme, né? Que... Eu sou muito devota de São José São José. Sanches Del Rio. Ele é incrível, depois vocês procuram. Ele foi um santo, acho que com 11 anos, 12 anos. E aí, ele, na hora da morte, ele, resumindo assim, na hora da morte dele, pegaram esse menino, e aí, na época, era um governo anticatólico, anti-religião e tal. E aí, pegaram esse menino e falaram assim, a gente vai te soltar se você negar a sua fé. E aí, eles torturavam ele, e durante a tortura, ele gritava, viva Cristo Rei. Arrancaram a sola dos pés dele. E enquanto eles arrancavam as solas dos pés dele, ele gritava, viva Cristo Rei. E aí, na hora que eles falaram assim, levou ele, fez ele caminhar muitos quilômetros sem a sola dos pés. Aí falou assim, agora, se você negar a sua fé, você pode ir embora aqui agora. Colocaram os pais dele na frente dele, para ir buscar ele. E aí ele gritou, viva Cristo Rei. E aí, quando ele recebeu o tiro, ele molhava o dedo no próprio sangue e escrevia na areia, viva Cristo Rei. E aí eu sempre fui muito fã da história dele. Muito mesmo. Eu amo muito. Eu acho muito incrível, sabe? E foi nos dias que a gente estava rezando muito e vindo muito a ele Lara pra falou gente, um né? dia, né? Falou assim, Cristo Rei era bom e tal. Aí depois eu rezando, veio forte também. Eu falei, amor, vai chamar Cristo Rei. Ela, nossa, sabia. Aí eu coloquei Cristo Rei Supermercado. Tipo, pra Cristo ficar na frente, né? Aí muita gente fala supermercado Cristo Rei. Eu falei, não, é Cristo Rei Supermercado. E eu ainda tive um medo muito grande de colocar e as pessoas poderem, sabe? Tipo, julgar por estar usando o nome de Cristo e tal. E alguém falou? Uai, tipo... Pra nós, não, né? Mas assim, é tudo pra honra e glória de Deus. É tudo consagrado a Deus. É igual eu falei, a gente tem errado, eu creio que por um tempo vai errar, né? Eu acho que sempre, né? Começo. Mas a gente está buscando ser melhor a cada dia, né? É uma novidade para nós. Só que é aquele negócio, igual eu tava falando com vocês mais cedo. Tipo, às vezes vai ficando fácil, você acostuma ali e tudo, pregando isso, a viver aquela santidade ali. E Deus fala, não, peraí, vem cá, vamos ver se aqui você dá conta, né? E botar em Ele quer você que num hoje- ambiente novo, te testar. Igual o Padre Sérgio falou pra mim, né? Tipo assim, você vai estar envolvendo com duas coisas que, tipo, é muito difícil. Que é pessoas e dinheiro. E o dinheiro corrompe pessoas. Então, tipo assim, tem que buscar essa sabedoria de Deus, sabe? E do mesmo jeito da festa, hoje eu falo assim, Deus, é o Senhor que vai cuidar. No dia da inauguração, no momento que a Lara tava chorando, né, e tudo, eu pensei em fechar as portas. Aí eu peguei, subi as escadas, fui lá em cima, joelhei, chorei. Sabe? Eu falei, Deus, por que o Senhor deixou eu abrir hoje, sabe? Aí a hora que eu desci a escada, meu irmão tava lá na ponta da escada. Meu irmão pegou e falou assim, não, faz o seguinte, eu vou abrir o computador, nós abrimos um caixa aqui do lado e tal. Fala pra um fechar lá na frente e deixar entrar quando sair. E tudo organizou e tudo deu certo depois daquele momento, sabe? Então, tipo assim, é porque Deus quer mostrar que assim, é eu que tô cuidando, sabe? Às vezes vem os momentos difíceis pra ele chegar e falar, eu que tô cuidando. Porque bem ali no dia, travar o sistema e virar na inauguração, né? A impressora de preço, Um né? dia Parou de antes, funcionar né? A um gente dia terminando antes. de precificar tudo.
Aí acaba tudo, o sistema não funciona, as coisas tudo. E aí a gente fala, e agora? Já tá tudo, já tem carro de som falando para todo canto. O povo já mandava mensagem assim direto, falando que dia vai abrir. Eu abri o dia vai portão, eu abrir. falei assim, não vou abrir. A hora que eu abri o portão, tava cheio de gente lá na porta. Eu falei, como é que eu falo pra esse povo ir embora? Sabe? Aí eu falei, vamos abrir. E Deus confirmou até aqui, vai dar certo. E tudo serviu para aprendizado, sabe? Tipo, foi um momento difícil, mas no final, né, falou, ufa, a gente conseguiu. Sabe? Com quem tava ali, E começou foi só por tudo. Deus, viu? Aquilo Só ali agradecer, foi né, a todos. só Deus. Quem que teve explica. paciência, né, que foi lá, teve paciência de esperar na fila. Muita gente, né? E a gente, assim, é igual... A gente vê aquele tanto de gente na fila que a nossa vontade é ir lá e resolver logo, só que não tem como. E mesmo, só que ao mesmo tempo a gente ficava pedindo a Deus, assim, Deus dá... E ele cuidou de cada detalhe, sabe? Eu nem Paciência. sei, nem consigo falar tudo, acho que nem tem tempo, mas uma coisa assim que foi muito forte. Eu abri lá naquele tamanho e falei, agora como é que eu vou comprar a prateleira para colocar aqui em tudo e, né, e encher? Aí meu irmão pegou, falei pro meu irmão olhar no LX e tudo, ele pegou e achou um lá em Goiânia, Na OLX. na LX. Nossa. Ele me mandou, eu peguei e fui lá olhar, sabe? Os trem novinho e tal, porque o cara aumentou, dobrou o tamanho do mercado e tava vendendo o que tinha antes. E é justamente o tamanho do meu. O dele era 380 metros, o meu é 400. Aí ele pediu 200, aí eu falei, não dou conta, né? Porque tinha as gôndolas e tinha vários freezer, tipo o que precisava do mercado ali quase tudo. Comprei umas coisas a mais. Grosso do mercado tinha. Aí ele pegou e baixou para 150, 135. Quando Aí- ele fez 135, e nisso, ele negociando com ele, ele falava, amor, reza, vamos rezar, né? E aí a gente em oração e tal. E eu rezando pra esse homem, meu Deus, ilumina a cabeça desse... É porque de 200 para 150 já é uma Gente, lavada que e é. aí na hora que ele 135, meu pai falou, diminuiu, compra. Meu pai eu foi lá fiquei comigo. doida. Eu falei, não é pra você comprar. Aí eu falei, não vou comprar nada pra cá antes de rezar. Peguei e fui no Santíssimo, Deus falou 100. Bem claro, sabe? Veio no meu coração 100 mil. Aí eu falei, pai, Deus falou 100 mil. Aí ele falou falou, pra não, mim paga os também. 135 logo que você vai ficar 100. Aí a Lara pegou e falou Aí assim, eu vai, falei, seu você pai tá falou que tá ficando barato, doido? você falou que tá barato, paga os 135 logo. Eu falei, não, Deus falou 100, é 100. Aí eu peguei e Ele falei falou pro cara, assim, cara, virou não pra mim e faço, falou, era se 200. for 100 mil e um real eu não compro. É. Aí eu falei, ai meu Deus, Eu falei, se agora fosse pronto. 100 mil, mais Ai, um real eu não geração. compro. É 100 mil, Deus falou, ué. Aí eu peguei e liguei pro cara que falou, tô viajando de férias e tal. Se você não quiser, se alguém ligar aqui, eu vou vender. E o mínimo é 135, não faço menos. Não tem como. Falei, né? beleza. Aí ele tava de férias lá, um dia eu peguei e mandei mensagem pra ele. Eu falei assim, eu não vou usar o nome de Deus em vão, mas ele falou muito forte no meu coração que era os 100 mil. E eu creio que ele vai tocar no seu também. Então, a hora que você vê que deu certo, aí você me fala. Aí passou umas horas assim, ele pegou e me ligou, pode ir buscar. Aí ele fez os 100 mil. Aí foi 100 mil. Mas quando aconteceu alguma coisa com ele lá, a gente falou alguma coisa ou A não? mulher dele, né, que ele falou que conversou com a mulher dele. E a gente foi, E- eu conversei muito também com ele no dia que a gente foi, né? É, Mas eu depois não que já tinha falei comprado, nada do né? negócio, Eu falei o que Deus tinha pra Mas eu falar não pra usei, ele. sabe? Eu só Sim, falei, sim, foi isso que sim. falou pra mim. Ele, tipo, vou olhar. Aí depois a gente foi lá, foi muito de Deus, sabe? Ele tava afastado da igreja, por um motivo de trabalho e tudo. A esposa dele, eles sempre iam. Aí a Lara testemunhou pra ele, tipo, ele ficou muito emocionado, sabe? Aí ele Foi já bem em ligou cima pra de esposa alguma dele coisa e que ele falou, precisava. arruma as crianças, a gente vai na missa hoje Olha e tudo. só. Aí a gente conversou muito E assim, mas... ele ainda me ajuda já tinha muito, o vendido, mercado ele é né? muito grande lá em Goiânia, então ele tem me ajudado com fornecedor, com tudo, sabe? Tipo assim, foi de Deus realmente, até mesmo pra gente conhecer, sabe? Torce por mim. Ele é. Ele falou assim, você vai vender tanto, sabe? Tipo, eu falei, não, isso aí é muito. Ele falou, não, você vai vender, e tipo, graças a Deus tá em cima do que ele falou, Olha sabe? só. Então, Vocês trouxeram uma inovação também, que é a questão do cartão, né? Que é uma coisa que a gente não tinha visto aqui, né? Pra quem tá vendo a gente, como é que funciona essa questão do cartão? o cartão, porque igual a gente já teve farmácia e tudo, sabe? A gente sofreu muito com notinha, com... Então, eu acho que ninguém mais usa, né? Então, o cartão é uma forma da pessoa se organizar em relação ao supermercado. Ela vai saber quanto que ela está gastando, né, com o supermercado por mês, vai ficar certinho. E a gente faz o cadastro lá e tudo, aprovando. Já sai o limite, né, conforme o score da pessoa e tudo. E ela vai no supermercado, paga todo mês, já gera o crédito de novo, sabe? Entendi.
Então é uma forma de estar dando esse crédito, mas que a gente também tem uma certa segurança, né? Não é igual uma notinha que às vezes, né, que atrapalhou muito a gente lá, que a gente não tinha dinheiro para comprar nova mercadoria, não consegue ter um preço bom, né? Porque seu dinheiro tá ali nas notinhas. Então, a gente resolveu colocar. Aí já tá fazendo os cadastros, graças a Deus tá caminhando bem. Amém. Só ouro. Bacana. Dentro de tudo isso, quando eu já sair aqui, igual a gente falou, né? Já vai ter passado um tempinho. Mas tem mais uma novidade aí. Vamos conversar sobre isso agora. Como que foi isso? Pode contar, você já contou pra todo mundo. Já até viu que ele já começou a espalhar antes de... Já explanou, já. Numa dessas Lua de idas... mel. Uma dessas idas em Aparecida, eu pedi pra Nossa Senhora de novo, né? Muito forte. Fiquei lá dentro, mandei um vídeo pra ela que eu tava lá sozinho. E aí a Lara Ele fez sozinho dentro da igreja de Aparecida, faixa de dormir lá, gente. Ela, sai daí, eles vai te prender. Eram as 10 da noite. E eu rezando por isso, sabe? Porque se Deus confirmou, né, pra gente casar e tudo, é pra gente construir uma família, né? E esse sonho que tinha morrido no meu coração por causa de tudo errado, ele voltou muito forte. A vontade de ter um filho, a vontade de construir uma família. Aí ela pegou e fez o exame, né? Um dia lá em casa. Depois de casar, tudo bonitinho. Aí, esses tempos atrás, o povo tudo falando que eu tava com cara de grávida demais, da conta. Tava pra te falar isso, hein? Aí, nossa, mas você tá com cara de grávida. E eu, gente, será que eu tô gorda? Aí, um dia, assim, eu tava com um dia de atraso só, e eu peguei, falei, vou fazer o teste. Tinha um teste lá em casa, já há muito tempo, que eu comprei, só que o teste foi R$50, velho. Caríssimo. E eu falei assim, eu só vou fazer esse teste. No outro mês eu falei, amor, faz. Ela, Deus não, tocar demais. vamos esperar mais um dia. Todo Aí mês ele desceu. queria que eu fizesse. Todo mês ele falava, acho que você tá grávida, hein? Mas, né? Aí eu peguei. Aí nesse dia eu cheguei em casa lá, eu falei, tô cansada do povo falar que eu tô grávida. Eu vou fazer esse teste. Aí eu olhei pro teste, eu falei, R$50, né? Um teste. Tem que dar positivo pra compensar, né? 50 conto. Aí eu falei, mas tá bom, né? Ela Eu comprou vou uns mais fazer. baratinhos da outra vez. Falou, não, esse não. Vai ser Comprei o de fitinho, de 15 conto. E fiz, aí deu negativo, né? Aí eu falei, vou fazer esse aqui então. Não tinha mais do barato. Aí eu peguei e falei, vou fazer ele. Aí eu fiz, mas na minha cabeça, assim, não tava grávida. Aí eu fiz e deixei lá, em cima da pia lá. Fui lá fora, fiz as coisas, entrei no banheiro e não olhei e fui tomar banho. Na hora que eu saí do banho, que eu olhei assim, eu falei, é mesmo? O exame. Tem um negócio aqui, né? Tem um teste lá. Na hora que eu cheguei perto, assim, eu falei, grávida. Aí começou a gritar lá. Aí eu gritei enlouquecidamente. Aí eu falei, Alexandre! Saí lá do banheiro, assim, com o trem. Eu falava, não é possível, não. Fazer assim. Gente. Ai, porque vocês não sabem, cara. A gente sabe. Vocês não sabem de tudo. Infelizmente, eu não tenho autorização pra falar. Não, e ela me gritando, eu pensei que tinha um ladrão dentro da casa, né? Veio de lá bravo. Mas bravo mesmo. E aí, a hora que você falou, eu tava no outro banheiro e ela gritando, eu falei, não posso sair agora não. E ela, vem cá. Eu pensei que, né, tá roubando essa mulher aqui, ué. E aí, a hora que você viu... Não sei agora, não. Nossa. Estamos quanto tempo? Aí ele ficou assim, ele veio pra acabar comigo, né? Você tá esgoelando aí à toa e tal. Aí eu falei, eu tô grávida. Aí ele olhou assim, acho que ele bugou. Mas aí, gente, falei, beleza, né? Vou fazer o teste de sangue amanhã pra ver se tá mesmo e tal. Né? Quando deu de manhã, eu nem tinha ido pro teste pra tirar sangue, o Alexandre já contei pra minha mãe. Olha. Aí eu falei, pois é, mas então... Aí ele já fala assim, contei pra minha mãe pra ela interceder. Pra ela já ir rezando, pra interceder. Eu falei, né? Aí, quando eu voltei do exame de sangue, então contei pros meninos. O meu irmão, pra não sei o que. Eu falei, é bom eu pegar esse teste logo e contar pra minha mãe, né? Porque senão ela vai ser a última a saber. Não sabia. Não, a Ana Flávia sabia.
Ela também contou, né? Só eu. Uai, mas eu contei pra alguém o que eu ia fazer. Tinha que contar pra alguém. Aí pegou, nesse dia ele celebrava lá na Nossa Senhora Aparecida, São Vicente. no São Vicente. Aí ele foi celebrar, né? E eu bem tranquila. Tinha saído já o resultado de sangue, estava positivo, mas até então eu falei, beleza, vamos esperar, né? Pessoas normais. Mas eu cheguei lá, aí eu celebrei tudo, terminou. E contou pra todo Aí a mundo. hora que eu olhei pro lado, no final a gente rezava Maria, Nossa Senhora Aparecida, né? A mesma que eu tinha pedido. Aí eu falei, eu tenho que testemunhar aqui. Né? E aí depois eu liguei pra ela, eu falei Ligou pra todo mundo, não. assim, ó, gente, Chegou lá no mercado, eu tô assim, testemunhando, eu fiz uma mas coisa. que Nossa Senhora pediu Era de aqui. noite? Era de noite. Aí falou assim, eu fiz uma coisa. Eu contei lá na celebração que você tá grávida. Aí eu falei, você contou lá na capela com o povo? Contei. É bom você ir lá na sua mãe, né? É bom você falar na sua Né? mãe. Gente do céu. Aí eu falei, é bom. Fui lá correndo. Antes que ela descubra na rua. Olha, se você tiver a oportunidade de ver o vídeo dessa avó recebendo a notícia... E no dia que for ao ar, aí eu posto. Aí, ó, pronto, ó. ó. Fechou. Gente, muito bem. Como é que foi a experiência? Assim, vocês já falaram sobre muitos testemunhos da vida de vocês na rede social, mas eu acho que vocês nunca falaram tantos em um lugar só, né? Tudo assim, né? Só quem às vezes tá num dia de um testemunho na igreja, às vezes vê, né? Mas muitas vezes, muita gente não sabe de tanta coisa, né? Igual eu tava falando pra vocês, né? Tipo, o Pode Crer foi muito importante pra me conhecer essa vontade de Deus pra minha vida, sabe? Eu comecei, tipo assim, Deus vai mostrando, né? Deus vai colocando ali um vídeo, alguma coisa. E eu peguei e falei, nossa, Pode Crer, Vianópolis, eu vou ver pra poder conhecer as pessoas de lá, né? Lá de Londres, Olha, né? gente. Ainda Aí eu tava vi lá, o Padre né? Sérgio, né? Fui vendo todos que ia passando aqui. Aí até que o dia que eu vi o Jorjão, falou do Ruá. Então, tipo assim, teve uma importância muito grande, sabe? Na minha decisão de voltar pra cá. E eu só tenho a agradecer. Nossa, foi top muito demais. bom. Pode crer, tem esse poder, né, velho? De Londres. A gente recebe, às vezes, mensagens assim, que é o que impulsiona a gente poder fazer cada vez mais. Mas pode crer, tem um poderzinho dele, né, de intensificar a vida das pessoas. E eu acredito ainda mais com esse episódio, desse testemunho de cada um de vocês, tão importante, que sirva para as pessoas. Porque a gente está falando aqui de tudo que vocês passaram. Mas Deus não queria que você passasse essas coisas ruins. Mas hoje Ele usa para você passar para uma outra pessoa, superar aquilo que você passou um dia, né? Então que as pessoas que estejam assistindo a gente possam receber de coração aberto aí o testemunho de vocês. Nessa pegada ainda do que o Nelson está falando, eu queria uma resposta de vocês dois. Vocês hoje, com a vivência que vocês têm, com todas as experiências que vocês já passaram, o que você, Alexandre, e o que você, Lara, falaria para vocês mesmos, o Alexandre lá de Londres Boa. e a Lara lá em Goiânia, que estava com uma depressão muito forte? Quer falar primeiro? Pode falar. Eu acho que quando eu não via mais saída, sabe? Eu só queria, talvez, me ver como eu tô hoje para dizer que Deus compensa. Que Ele existe e que Ele tá me enxergando, sabe? Todo momento, naquele lugar, nos piores lugares que eu já passei, nas piores situações, assim, eu fico imaginando, assim, por pior que eu estivesse, hoje, se eu tivesse a oportunidade de estar com aquela Lara, eu ia falar que Deus compensa, que vale a pena confiar, que eu tenho certeza que Ele estava cuidando de mim, sabe? Eu ia falar, olha, Deus está cuidando de você. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. E é isso. Eu falaria para confiar que Ele está no barco. Se a gente sempre tivesse a certeza que Ele está no barco, a gente não desiste, né? A gente vem as tempestades, vem os momentos que Ele fica ali quietinho, igual Ele ficou com os apóstolos. Mas se a gente tiver essa certeza, se a gente confiar que Ele está no barco, a vontade dEle vai ser feita na nossa vida, né? Tipo, tudo que acontece a partir do momento que você entrega nas mãos de Deus é pro nosso bem. Em momentos que parece não ser, vem dificuldades, né? Vem coisa que você fala, nossa, por que eu tô passando por isso? Mas a gente tem que ter essa certeza, Ele tá no barco e Ele tá cuidando de tudo. E o que Ele promete, Ele cumpre.
sabe? Ele prometeu que me dá novos amigos. Hoje, tipo assim, a cada dia eu faço novos amigos e novos amigos bons, sabe? Que querem o meu bem de verdade, que, tipo assim, fica feliz, né, com as conquistas da gente. Me prometeu uma família e graças a Deus a gente tá conseguindo, né, formar essa família, tá... tudo que ele promete, ele cumpre. Mas a gente tem que fazer a vontade dele, né, a cada dia. Então, confia que ele tá no barco. Eu lembro de achar que era impossível para mim um dia estar casada e com filho, porque eu não achava que as coisas tão boas assim pudessem acontecer comigo. E a gente tem essa ilusão que é impossível as coisas boas acontecerem com a gente, independente do que a gente está passando, sabe? Deus pode tudo e Ele tem o melhor para nós. E eu tenho certeza disso e eu tenho certeza também que esse podcast, ele tem o cuidado de Deus. Que isso daqui é um propósito de Deus. Não é porque, às vezes, vem alguém aqui que não fala tanto de Deus, mas existe um propósito levantado aqui. Com certeza. E é isso. Vários que passaram, né? O Mamed, o Jorjão, o Padre Sérgio, eu vi de um pastor, né? Foi muito bom, gostei demais. Então, tipo assim, faz a gente conhecer a nossa cidade, faz a gente conhecer as pessoas, os propósitos que Deus tem para a vida deles também, porque igual veio o juiz, né? É o Promotor. Então, tipo assim, você assiste do promotor, alguém que tem esse sonho que tá ali no coração, mas muita gente falou, você não vai conseguir. Né? E ver ele fazendo, ver ele testemunhando, vai atrás. Né? Então, é muito importante para nossa cidade, não só para nossa cidade, né? Vai no mundo inteiro. Vai para Londres. Antes da gente iniciar, a logo do Pode Crer tem uma fogueirinha aqui no microfone, porque a gente tentou trazer, antigamente, aquelas rodas de conversa na beira da fogueira, que é basicamente essa fogueira. Vai ser uma pessoa que falou, não, pode ser, mas eu vejo isso aqui como fogo do Espírito Santo. Todo podcast que vocês fizerem, vocês vão falar de Deus, vocês vão levar a mensagem de Deus. Em tudo. Às vezes você vem falar aqui de assunto nada a ver. Cai falando de Deus. A gente sai falando de Deus e levando alguma coisa para as pessoas. E isso traz cura, né? E quando Jesus foi curar o coração de Pedro, ele acendeu aquela mesma fogueirinha que estava do lado de Pedro quando ele negou ele. Né? Porque... para ele se lembrar que Jesus estava ali, né? E para trazer essa cura. Então, traz cura, trouxe esse desejo meu de voltar e isso traz nos outros corações também. Vocês vão ver muitos testemunhos aqui, eu tenho certeza. Isso que motiva a gente. Gente, muito obrigado pela disponibilidade em falar tanto com a gente Exatamente. aqui sobre algo que não é fácil, testemunho nunca é fácil, mas é algo muito poderoso que vocês nunca vão poder esquecer e nunca vão poder deixar de falar, porque é a história de vocês, é o que trouxe vocês até aqui. E a gente é muito grato por vocês compartilharem isso conosco automaticamente com tantas outras pessoas. A gente agradece pela parceria com a gente e a gente espera que o Cristo Rei só prospere, porque é isso que vocês transmitem. E que essa criança que está vindo aí já é abençoada e a gente não tem dúvida de que vocês vão trilhar ele no melhor caminho. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, para vocês conseguirem cada vez mais impactar as pessoas, levar essa mensagem tão importante, tão bonita, que é falar de Deus, né? Amém. Então, a gente, quando está falando de Deus, a gente está seguindo aquele caminho, né? Propósito da nossa vida. É isso aí. Podcastadores, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Mais um episódio, mais uma história aí para você se inspirar, se espelhar e seguir esse caminho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!